Olá, uma boa noite. News 19 horas, chegando com mais uma edição e trazendo mais um caso de assalto envolvendo um falso entregador. A vítima tentou evitar o roubo, como muitas vezes acontece, só que ainda assim teve a bolsa levada. As câmeras de segurança registraram e flagraram o momento que um homem com uma mochila de entrega aborda a mulher, que caminhava com outra pessoa. Ele a segura pelo braço até alcançar a bolsa. O suspeito puxa o item, só que a vítima resiste. A mulher chega a cair durante a ação. No fim, o assaltante consegue tirar a bolsa e foge em uma moto. Esse episódio aconteceu no Humaitá, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Atualmente, uma medida para inibir esse tipo de disfarce usado pelos criminosos depende da sanção do governo do estado. Isso porque na semana passada, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei que determina que as mochilas de entrega sejam fornecidas exclusivamente pelos serviços de delivery. Com isso, fica proibida a comercialização do item por terceiros. O governador Cláudio Castro tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta. E a brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, segue à espera de resgate. As buscas já duram 3 dias. Ela está sem água, comida e roupas para passar o frio. Segundo o Parque Nacional do Monte Rinjani, um drone conseguiu localizar a vítima. As buscas já duram 3 dias. A publicitária está sem água, comida e alimentos. A jovem de 26 anos permanece presa em um penhasco a uma profundidade de 500 metros, visualmente imóvel. 2 equipes tentam chegar até ela, mas o local é de difícil acesso e as condições climáticas prejudicam o trabalho. Como lá já anoiteceu, o resgate foi interrompido e deve ser retomado amanhã de manhã. A família de Juliana, que é aqui do Rio de Janeiro, informou que 2 alpinistas voluntários e experientes em resgates noturnos também estão a caminho, numa trilha de cerca de 6 horas. Um atleta caiu com um parapente no momento do voo. Um outro piloto flagrou quando o equipamento virou a cerca de 10 metros do chão. Ele acabou atingindo o solo em poucos segundos. Na queda, o atleta quebrou o braço. O SAMU foi acionado e fez o resgate. Esse acidente aconteceu em Iporá, no interior de Goiás. A gente fala agora sobre a queda do balão em Santa Catarina no fim de semana. O piloto e 6 testemunhas já foram ouvidos pela polícia. O piloto e 6 testemunhas já foram ouvidos. A polícia agora aguarda o laudo da perícia feita no local do acidente para identificar se o balão estava com todos os equipamentos de segurança necessários. Nesta semana, além de sobreviventes e testemunhas, representantes da empresa que faz passeios de balão devem ser ouvidos. Em 30 dias, a polícia catarinense espera concluir o inquérito. A cidade de Praia Grande, onde o balão caiu, está em luto oficial até quinta-feira. Todos os 8 mortos já foram sepultados. E após esse acidente, o Ministério do Turismo afirmou que vai reunir entidades para avançar na regulamentação dos voos com balão. Esse encontro deve acontecer ainda esta semana. De acordo com o Ministério, a proposta é criar uma regulamentação específica para a operação de voos de balão para fins turísticos no país, de forma que a atividade ocorra com a devida segurança e favoreça o adequado fortalecimento do setor turístico. Segundo o Ministério, a regulamentação e a fiscalização das normas de operação do balonismo são de responsabilidade da ANAC, que atualmente divide a prática em balonismo desportivo e profissional, e com quem o Ministério do Turismo trata da regulamentação da atividade para fins turísticos desde o início deste ano. Mudando de assunto, você já caiu em algum golpe na internet, pelo telefone, enfim? Pois é, um novo relatório aponta que 40% dos brasileiros foram alvos de fraudes em 2024, ou seja, de cada 10, 4 pessoas caíram em golpes. A pesquisa analisou não só o Brasil, mas 18 países. E a gente confere agora na tela outros dados desse levantamento que são muito impressionantes. Então vamos lá, a tendência de fraudes, esses números são de 2024. Alvo de golpes, de todos os entrevistados, 53% admite que já foi alvo de golpes. Lembrando que esse número é geral, desses 18 países. Em 2024, houve um aumento de 11% nas tentativas de golpe, ou seja, aumentou esse tipo de crime.
Perda de dinheiro, 29% dos entrevistados disseram que tiveram perda monetária, ou seja, caíram no golpe. A quantidade média dos golpes no mundo todo, a gente colocou o valor em reais, para você ter uma noção exata, é de quase 10 mil reais, 9.644 reais que as pessoas perdem nos golpes. Vamos para outra tela que traz agora os números no Brasil. Foram alvo, mas não foram vítimas, 30%, ou seja, percebeu a tempo que era um golpe. Foram alvo e acabaram caindo no golpe, 10% das pessoas. Tipos de golpe mais relatados aqui no Brasil. É o phishing, que é aquele golpe que é usado voz e a continuação, obviamente, digital. Mas é quando alguém te liga para falar, olha, tivemos uma compra no seu nome, você quer cancelar, a gente viu aqui no cartão. E a pessoa assustada quer, passa os dados, obviamente, secretos e acaba caindo nesse golpe. Esse é o que mais acontece aqui no Brasil. Vamos para mais uma tela, trazendo então os valores perdidos por país. Quem encabeça a lista é a Índia. Lá, os golpes têm uma média das pessoas perderem 31 mil reais. Em segundo lugar, os Estados Unidos, com uma média de 27 mil reais. Na sequência, Hong Kong. Estados Unidos e Hong Kong, a gente pode dizer que há um nível da população de valores de salário mínimo, então é bem alto, então de 23 mil reais. Na Índia nem tanto, mas se aproxima ao Brasil. Chile, país da América Latina, o primeiro a aparecer na lista, com 16 mil reais em média. Depois vem a Colômbia, empatado ali praticamente, 12 mil reais. E aí o Brasil aparece na nona colocação, com um número até abaixo da média mundial, de 5.697 reais, mas ainda assim para a nossa população é um dinheiro que você perde, que faz muita diferença na vida, no mês, no dia a dia, no ano das pessoas que são atingidas pelo golpe. Só para fechar, a gente tem mais uma última tela dos tipos de golpe. Contas laranja, 23%, isso no geral, tá? Em todo mundo. Fraude de fornecedor terceirizado, 22%, o phishing, que é aquele que eu expliquei, roubo de identidade, 21%, e invasão de conta, 20%. É bom lembrar que muitos acabam funcionando junto, né? O phishing pode justamente fazer você ter a conta invadida, mas, claro, a gente está trazendo os dados aqui para alertar. Então, você aí que suspeitou de algo, desliga o telefone, não responde o e-mail. Se for de fato importante, vai chegar alguém oficial a vir falar com você, não caia nessa não. Tome muito cuidado com esses golpes para não perder esse valor aí de 5 mil reais. Faz uma diferença enorme na vida do brasileiro. Olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu um limite máximo de até 6,06% de reajuste anual para planos de saúde individuais e familiares. De acordo com a ANS, o aumento pode atingir cerca de 8 milhões e 600 mil pessoas. É o equivalente a 16% dos clientes e planos de assistência médica no país. Essa decisão vale para os reajustes anuais no período entre maio deste ano e abril do ano que vem e poderá ser aplicado pela operadora a partir do mês de aniversário que o contrato foi firmado. Nos casos de contratos com aniversário em maio ou junho, a cobrança poderá ser iniciada em julho ou no máximo em agosto, com efeito retroativo até o mês de aniversário do contrato. Olha, a Meta informou ao Supremo Tribunal Federal que a conta que teria sido utilizada pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, para falar do acordo de delação premiada, foi criada com e-mail em nome do militar. A gente vai para Brasília para entender melhor essa história, falar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, que já está aqui com a gente e vai trazer todos os detalhes. Ruth, antes de mais nada, uma boa noite. Quando é que esse e-mail, então, teria sido criado de acordo com a Meta? Explica para a gente. Boa noite para você, Gustavo, e para todos que nos acompanham. Bom, em manifestação enviada ao STF, o Google detalhou aqui que esse endereço de e-mail chamado maurocid@gmail.com foi criado em 3 de janeiro de 2005. Além disso, que o aniversário do dono desse e-mail é em 17 de maio de 1979, mesma data do nascimento aqui do tenente-coronel Mauro Cid. De acordo com a Meta, esse endereço de e-mail foi usado para criar o perfil no Instagram, @GabrielaRC.
702, que seria da esposa do tenente-coronel, a Gabriela Cid. Esse perfil teria sido usado pelo próprio militar para se comunicar com terceiros sobre detalhes da delação premiada firmada por ele com aval do Supremo Tribunal Federal. A Meta também informou que o perfil no Instagram foi criado em 19 de janeiro de 2024. Essas informações foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal pela Meta e pelo Google na semana passada, mas ainda estavam sob sigilo. E nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo dessas informações. Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid é réu aqui nessa ação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, mas ele é o único delator neste processo. Para a gente entender, de acordo com o advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do ex-assessor presidencial Marcelo Câmara, que também é réu nessa mesma ação penal, Cid teria mantido conversas com o próprio advogado, com Eduardo, por meio desse perfil nas redes sociais. Eduardo, inclusive, enviou ao STF prints e áudios desses diálogos. Nas conversas, o tenente-coronel estaria colocando em dúvida informações que foram fornecidas por ele próprio aqui nesse acordo de delação premiada. E vale lembrar que Cid está proibido de usar as redes sociais como medida cautelar aqui no âmbito deste processo. De acordo com a defesa de Cid, ele jamais usou esse perfil em questão e desconhece a sua existência, apesar de reconhecer que há semelhança aqui entre o nome do perfil do Instagram e o nome de sua esposa. Na semana passada, após essas informações divulgadas por este advogado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Marcelo Câmara aqui, alegando que ele tentou, por meio de sua defesa, obter aqui informações sigilosas sobre este acordo de delação premiada, tendo em vista que o advogado deixou claro nessas conversas nas redes sociais que tentava descobrir esses acordos da delação para beneficiar aqui o próprio cliente. Para a gente finalizar aqui, Cid amanhã participa de uma cariação com o general Braga Neto no STF e aqui, na ocasião, a defesa do general pode confrontar Cid sobre as versões fornecidas com relação ao próprio Braga Neto no âmbito dessa delação premiada do tenente-coronel. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu hoje para participar também dessa acariação. Gustavo. Tá certo, eu vou parar um pouquinho com a conversa com a Ruth, mas ela volta em instantes, só para trazer uma informação de última hora. O presidente americano Donald Trump informou há pouco pelas redes sociais que Israel e Irã entrarão em um cessar-fogo. A gente vai continuar acompanhando. É bom lembrar que mais cedo, Donald Trump também afirmou que a resposta do Irã não tinha deixado vítimas, que o governo iraniano tinha informado, inclusive, que iria realizar o ataque nesta base do Catar e deixou claro que com essa resposta não haveria uma nova resposta dos Estados Unidos. E agora ele traz essa informação de um cessar-fogo. A gente, em instantes, vai trazer mais detalhes sobre essa informação aqui dentro do News 19. Eu volto com a Ruth para falar do ministro Alexandre de Moraes, Ruth, do Supremo Tribunal Federal. Ele liberou a ré Riene Munhoz Marçula do uso da tornozeleira eletrônica. É bom lembrar, essa mulher enfrenta o julgamento por envolvimento nos supostos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Ruth, o que o magistrado, então, Alexandre de Moraes considerou para tomar essa decisão? Pois é, Gustavo, o ministro Moraes considerou as alegações e os documentos, os laudos enviados pela defesa da ré Riene Munhoz Marçula Teixeira, que é suspeita de financiar aqui esses atos extremistas do 8 de janeiro. Os laudos alegam que ela está com uma gravidez de alto risco e que exige aqui essa gravidez cuidados intensivos e o repouso absoluto, o que seria incompatível com o uso do equipamento. Apesar de liberá-la do uso da tornozeleira, Moraes manteve as demais medidas cautelares aqui que foram impostas a ela durante a sua liberdade provisória, como, por exemplo, a obrigação semanal dela se apresentar pessoalmente ao tribunal responsável aqui por conduzir o processo. Na sexta-feira 20, a primeira turma do STF começou aqui o julgamento dela para definir se condena ela ou não por esse envolvimento no 8 de janeiro. O ministro Moraes, que é relator deste processo, voltou para condená-la a 17 anos de prisão em regime inicialmente fechado, mas ainda faltam os votos dos demais magistrados. Moraes aqui afirma que existem provas que demonstram de forma cristalina e irrefutável que ela desempenhou um papel fundamental como organizadora e financiadora do 8 de janeiro. Ele alega que Riene fugiu do Brasil para escapar da condenação e que ela ainda desempenhou esse papel central aqui na captação e distribuição de recursos para esses atos. Além disso, ele cita que existem confissões parciais de Riene que teriam confirmado os aspectos fundamentais da acusação da Procuradoria-Geral da República.
República. A continuidade também, ele alega que existem continuidade das atividades antidemocráticas por parte dela, mesmo após aqui a imposição de medidas cautelares. Além disso, ele fala sobre conexões diretas entre ela e participantes aqui também dos mesmos atos extremistas. Volto com você, Gustavo. Tá certo, Ruth. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar. Um ótimo trabalho a você e a equipe por aí. E olha, agora a gente conversa com a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Natália Fingerman. Professora, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar lhe perguntando justamente sobre essa última informação, Trump anunciando, então, o cessar-fogo e o fim da guerra. Segundo ele, isso ainda será anunciado oficialmente pelo Irã, depois por Israel, mas ele comemorou justamente o fim da guerra de 12 dias, que poderia acabar com o Oriente Médio, e segundo ele, tudo vai dar certo. Surpreende isso, se de fato for concluído, se esse cessar-fogo for mesmo oficializado e a guerra terminar? Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui, ainda mais com uma notícia como essa. Se de fato, né, isso for implementado pelo governo de Israel e pelo governo do Irã, me parece que é um cenário muito positivo e resolve, pelo menos temporariamente, as tensões na região do Oriente Médio que vinham crescendo nos últimos dias. A resposta que o próprio Irã deu, né, hoje, atacando as bases no Catar, me parece que o Irã estava sinalizando para os Estados Unidos que buscava esfriar as tensões, né, e não escalar ainda mais as tensões com Israel e ainda mais com a entrada dos Estados Unidos participando diretamente nesse conflito. Porque ele tinha outras opções, como o fechamento do Estreito, né, que foi uma opção, inclusive, aprovada pelo parlamento iraniano, mas ele adotou uma postura muito mais comedida, muito mais simbólica, com esse objetivo realmente de apaziguar e acalmar a situação regional. Então, agora precisamos ver se vai ter de fato, né, continuidade com o anúncio das lideranças aí dos dois países, porque sabemos que as informações, infelizmente, hoje não são tão confiáveis como já foram um dia de representantes oficiais. Professora, eu só vou trazer o texto completo agora de Donald Trump, que ele anunciou nas redes sociais. Ele abre o texto dizendo justamente: parabéns a todos, foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento. Por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. E então, na 24ª hora, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria. Que funcionará. Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca vai destruir. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Assim escreveu, então, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, na sua rede social, trazendo, então, a informação. Professora, pegando, na primeira pergunta, a senhora analisou de maneira brilhante justamente a situação ali, principalmente o papel dos Estados Unidos e Israel. Na sua visão, a senhora acredita que teve alguma influência os países do Oriente Médio, que estão ali, Catar, Jordânia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, e também as duas grandes potências que, entre aspas, estariam aliadas ao Irã? Estou colocando entre aspas porque justamente são ali próximas ao Irã, mas em nenhum momento atacariam Israel, pelo menos nunca foi falado isso oficialmente. Esses personagens tiveram alguma importância ou você acredita que ficou mesmo restrito a esses 3 grupos? É bom lembrar que um ministro foi justamente do Irã falar com Vladimir Putin nas últimas horas.
Olha, sem dúvidas, a Rússia teve influência sim nessa decisão. Inclusive, teve uma fala hoje no X do aliado próximo do Putin, o Medvedev, anunciando que a Rússia estaria disposta a fornecer seu arsenal nuclear para o Irã. Isso não foi confirmado pelo Putin, mas sabemos que uma fala como essa, ela não é dita, vamos dizer, para ninguém, né? Ela está sendo colocada para que alguém escute, né? E com um propósito específico. Então, me parece que foi uma sinalização da Rússia de que ela estaria, de fato, apoiando o Irã caso fosse necessário. Eu acho que tem um outro país muito pouco mencionado aqui no Brasil, que é o Paquistão. O Paquistão também tem se posicionado aí a favor, vamos dizer, do Irã. E temos que lembrar que o Paquistão é um país que tem ogivas nucleares. Apesar de recentemente Paquistão e Irã terem tido alguns problemas de fronteira, historicamente esses países têm uma proximidade muito forte, até mesmo por fazerem fronteira de milhares de quilômetros entre os dois. Então a gente sabe que o Paquistão também é um outro país que também teve um papel indireto, vamos dizer, né? Não tão direto quanto, logicamente, a Rússia, mas indireto, talvez, nessa decisão de esfriamento das tensões entre o Irã e Israel. Professora, algo que me chamou a atenção e chama a atenção de alguns especialistas, e eu queria o seu posicionamento, é sobre o urânio que teria sido destruído ou não, que estaria escondido pelo Irã, já sabendo do ataque, principalmente na usina de Fordo. Isso pode ser uma moeda de troca nas negociações do Irã com os Estados Unidos, ou pode se tornar uma tensão ainda, saber se esse urânio existe ou não existe mais? Olha, é muito complicado, né? Essa questão do urânio, eu acho que ela não pode ser utilizada, né, da questão do enriquecimento do urânio ou de usinas nucleares, até mesmo às vezes para fins pacíficos, passar a ser utilizado como moeda de troca no sistema internacional, porque qualquer ataque a uma região como essa pode gerar danos para gerações, e nós não sabemos, né, de fato, o que aconteceu nesses ataques, mas, de acordo com todos os tratados internacionais que temos até hoje, né, validados, embora não cumpridos por vários países, ataques como esse não devem ser realizados, pelo fato dos impactos que podem ter de risco ambiental, climático, então podemos ter contaminação da água, contaminação do ar, e esse impacto pode ser não somente para uma geração, mas para 2, 3 gerações. Então, é muito complicado a gente utilizar um ataque a essas áreas como moeda de troca. Acredito que isso foi um erro estratégico dos Estados Unidos e que é importante que isso não se repita, porque senão a gente vai viver uma situação de instabilidade muito, muito grande. Professora, falando justamente sobre esses acordos que não foram respeitados, a gente acompanhou líderes, principalmente da Europa, da OTAN, debatendo sobre a legitimidade do ataque de Israel ao Irã, o Irã se defendendo, dizendo que foi um ataque ilegal, de acordo com o direito internacional, outras nações defendendo Israel e outras nações criticando Israel. De qualquer forma, a gente tem acompanhado nos últimos anos, desde a guerra própria da Rússia com a Ucrânia, uma deterioração das mesas de negociações, da diplomacia e também até do Conselho de Segurança da ONU. É bom lembrar que lá atrás também não foi respeitado quando houve o ataque ao Iraque. A gente volta a rebater essa tecla. A diplomacia acabou no mundo, é preciso repensar esses órgãos, principalmente a ONU, para parar de ficar tacando bomba um no outro, para justamente sentarem na mesa?
Infelizmente, né, essa ordem internacional de Bretton Woods, que foi consolidada no pós-Segunda Guerra Mundial, tem cada vez se mostrado uma ordem esfacelada, né, que não tem sido, vamos dizer, seguida pelas principais lideranças que até mesmo criaram essa ordem, né. Então, a guerra do Iraque começa com o desrespeito, né, de George Bush em relação às Nações Unidas, com uma iniciativa unilateral de ataque ao Iraque, e depois disso a gente pode dizer que as Nações Unidas têm cada vez, né, a cada ano que passa, sofrido mais impactos sobre essa iniciativa que vai acontecer lá no começo do século XXI, e se tornando débil institucionalmente para resolver os conflitos internacionais. Não acredito que essa seja a única maneira de resolver conflitos internacionais. Já tivemos outros modelos, né, como o Westfália, o sistema de congressos no mundo, que foram muito efetivos para solucionar de maneira diplomática conflitos internacionais. É necessário que a gente repense mecanismos que possam solucionar as questões de maneira pacífica, porque esses conflitos que temos, né, visto recentemente, e muitas vezes nesse tom de torcida, né, de que lado que está, eu acho que não tem lado bom, né, não existe um bom lado nesse caso, porque o impacto, a vida das pessoas é muito grande, tanto, né, a vida de algumas pessoas que são atingidas diretamente por esse conflito, como aquelas que são atingidas indiretamente. Hoje vivemos um processo de inflação mundial e essa inflação ela está muito relacionada aos conflitos, não somente a pandemia, mas os próprios conflitos geraram essa inflação mundial que tem impactado no bolso de cada um dos brasileiros. Professora, eu quero olhar agora justamente para o lado de Israel, para o governo de Israel, em especial para o governo de Netanyahu. Teoricamente, é uma vitória, pelo menos a princípio, né? Conseguir desmantelar justamente essas usinas de urânio do principal rival na região, aquele que justamente desejava o fim de Israel, que é o Irã, acompanhado de outras vitórias com o Hezbollah e uma vitória, teoricamente, com o Hamas, mas ainda uma situação muito grave no que ocorre na faixa de Gaza. Como você encara ou como você analisa essa teoricamente, vitória de Netanyahu e como fica Israel nesse momento após um cessar-fogo? Olha, Israel após o cessar-fogo, e a dúvida que eu tenho em relação ao cessar-fogo é exatamente ao governo de Netanyahu, porque me parece que ele é o menos interessado sobre o cessar-fogo, porque a partir do momento que teremos cessar-fogo, Israel vai ter que discutir a questão de Gaza, né? E essa é uma questão que o governo de Israel tem evitado discutir, tem evitado tratar no sistema internacional, apesar de ter tido aí muita pressão nos últimos tempos, né? São tantas informações que acontecem tão rápido que a gente acaba esquecendo que não faz nem 2 semanas que a gente teve a flotilha, né? Uma embarcação formada por ativistas tentando chegar a Gaza, sendo interceptada em águas internacionais pelo governo de Israel. Então, esse governo estava sofrendo uma pressão muito grande dos países europeus, assim como dos Estados Unidos e de vários ativistas mundiais para solucionar essa questão de Gaza, colocar um fim à situação de calamidade que a gente tem visto na região de Gaza e até mesmo nos assentamentos da região do West Bank. Então, né, que se chama Cisjordânia em português. Então, é importante a gente ver se esse governo vai conseguir comemorar essa vitória antes de resolver essa outra questão, que é uma questão importante para Israel e importante para o futuro do Oriente Médio, para a estabilidade do Oriente Médio. Ainda falando da estabilidade do Oriente Médio, o próprio Qatar hoje criticou o ataque de Israel, o ataque inicial ao Irã. Outros países da região também criticaram, apesar de terem boas relações com o governo de Israel. Como que a gente pode olhar para o cenário desse Oriente Médio a partir nesse pós-ataque de Israel a Irã? Haverá uma nova desconfiança entre esses agentes? Você acredita que não, que é possível que seja um momento de calmaria
depois de uma tensão tão grande como houve nos últimos dias? Podemos ter uma calmaria, mas uma calmaria com um grau de confiança muito menor entre os atores. É importante colocar que Israel recentemente normalizou as relações com alguns países da região, relações que não aconteciam, né, de uma maneira estável, mas o fato de Israel atacar o Irã, né, e esse ataque feito ao Irã, ele tem que passar, né, porque Israel e Irã não fazem fronteira, é importante a gente lembrar disso, né, então ele tem que passar pelo espaço aéreo de outros países da região, gerando uma certo medo desses países, né, sobre, enfim, se algum ataque não der certo, se alguma coisa der errado, vai cair nesses países essas bombas, tanto do lado de Israel quanto do lado do Irã. Então, a gente tem um cenário onde o nível de confiança diminui entre os países da região, porque todos eles se colocam numa situação de fragilidade frente à sua população. Esses governantes se veem numa situação mais frágil frente à sua população. Professor, agora eu quero olhar justamente para o Irã. Ele sofre seguidos ataques, vê ali suas usinas destruídas, o governo baseado nos ayatolás acaba sofrendo uma dura derrota e esse contra-ataque, há sinais de que foi avisado ao governo americano que iria ocorrer justamente nessa base no Catar, não deixa feridos, mas deixa uma mensagem interna que, olha, atacamos os imperialistas, os americanos, mas eu queria saber, ele sai mais fortalecido desse acordo? Esse governo sai na corda bamba? Muita gente falava que Israel gostaria que eles saíssem. Até o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fala sobre isso no seu primeiro discurso. Esse governo tem legitimidade? Pode sofrer com mais protestos internamente porque não conseguiu justamente trazer segurança ao país? Olha, difícil avaliar isso, né, no momento que a situação está. Mas é fato que há um objetivo claro de se retirar esse governo do poder, né, de se acabar com esse regime, tanto por parte de Israel quanto por parte dos Estados Unidos, né? Eu acredito que ambos os países têm esse objetivo de exterminar o regime atual. No entanto, sabemos que historicamente, né, o fim de um regime não necessariamente leva a algo melhor, né? Não é porque este regime é um regime que tem, vamos dizer assim, um caráter autoritário, repressivo, vai contra os valores democráticos e liberdade de expressão, não necessariamente a saída dele pode significar a vinda de um grupo mais aberto, mais democrático. Na verdade, se a gente for olhar historicamente no Oriente Médio, o que aconteceu foi o contrário. Foi a entrada de grupos terroristas e de caráter muito mais autoritário, historicamente. Agora, a população com certeza, né, está insatisfeita com esse regime, parte dela, porque o Irã vem sofrendo sanções econômicas já faz muitos anos, e isso tem colocado essa população numa situação econômica muito delicada, dando poucas oportunidades para os jovens iranianos em termos de empregabilidade. Então, a gente sabe que existe, sim, uma resistência contra esse regime, não somente pela questão política, mas pela questão econômica, pelo fato dele não conseguir entregar, vamos dizer assim, os benefícios econômicos esperados pela juventude iraniana. O fim do conflito vai fazer com que esse regime fique fragilizado? Pode ser que sim, como pode ser que não, porque pode ser que muitos entendam que o regime teve uma resposta adequada. Embora, né, Teherã tenha sofrido diversos ataques, a gente também viu ele conseguir realizar ataques a Tel Aviv. Então, a gente não sabe como isso vai ser encarado pela população local, se vai fortalecer a união do país ou se vai fortalecer, na verdade, grupos contrários ao regime. É algo que é muito difícil da gente avaliar no contexto atual.
Professor, eu vou fazer outra, obviamente, pergunta difícil para se analisar no contexto atual, mas é justamente voltando um pouco a Donald Trump, que fez esse anúncio. E relembrando, ele fez o anúncio nas redes sociais, mas isso não quer dizer que é um anúncio oficial de cessar-fogo e de fim da guerra. Ele explica, como a gente mostrou o texto dele, falando de 6 horas, 12 horas, até 24 horas para oficialmente esse cessar-fogo. De qualquer forma, seguindo a lógica do presidente Trump de que, de fato, a guerra chegou ao fim. Na sua avaliação, é um ganho político para ele, tanto internamente quanto externamente? Não é um ganho, porque muitos criticaram até internamente nos Estados Unidos a entrada, de fato, dos militares americanos na guerra. Afinal, durante toda a campanha, ele falava que ia acabar com as duas guerras e acabou entrando em mais uma terceira guerra. Como que você avalia se, de fato, esse cessar-fogo ocorrer, anunciado pelo presidente Donald Trump, na visão do governo dos Estados Unidos e de Donald Trump? Olha, acredito que na visão dos norte-americanos, né, e principalmente da sua base eleitoral, vai ser bem visto o encerramento desse processo, porque parte da sua base vota em Donald Trump, acreditando que Donald Trump vai ter uma postura diferente dos governantes anteriores, né? Se sabe que uma grande parte, vamos dizer, de seus eleitores pertenciam aí a veteranos que participaram das guerras do Iraque, da guerra do Afeganistão, e viram como esses conflitos geraram vamos dizer assim, danos, tanto psíquicos quanto físicos, para grande parte das tropas norte-americanas, né? E também fizeram com que recursos que poderiam estar sendo utilizados dentro dos Estados Unidos fossem voltados para tentar solucionar problemas fora dos Estados Unidos. E isso foi muito questionado por essa base do Donald Trump, que eles queriam que os recursos dos Estados Unidos ficassem nos Estados Unidos para os americanos. Então, se ele for bem sucedido, né, e não der continuidade a este processo, me parece que a sua base, que está um pouco desestabilizada com essa iniciativa, vai voltar a apoiá-lo. Agora, é importante a gente colocar uma questão, que é o fato que Donald Trump toma essa decisão de realizar esse ataque, Gustavo, sem autorização do Congresso, né? O que é inconstitucional para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, qualquer decisão, né, de entrar numa guerra, de fazer um ato de guerra, é necessário que o executivo busque a aprovação do Congresso. No entanto, desde que Donald Trump está no poder, a gente tem visto, não é a primeira vez, né, alguns ataques sendo realizados pela defesa norte-americana sem autorização do Congresso. Antes desse, tivemos ataques que foram realizados ao Iêmen, ao grupo Houthis, que é um dos grupos, vamos dizer, do Axis da resistência, financiado pelo Irã. Então, o Donald Trump tem recebido críticas de congressistas norte-americanos, principalmente democratas, né? A AOC, que é uma liderança parceira do Bernie Sanders, que é o nome mais conhecido aqui no Brasil, inclusive fez uma proposta de impeachment pelo fato do Donald Trump ter feito esse ataque às usinas nucleares, às sedes nucleares dentro do Irã. Professora, eu quero ampliar um pouco o nosso olhar, justamente para trazer o resto do mundo nessa conversa, porque hoje, mais cedo, a OTAN anunciou, então, um aumento dos gastos, 5% do PIB dos países envolvidos, dos países do bloco, terão que ser destinados a equipamentos militares. A gente teve esse conflito que tem a informação de que haverá um cessar-fogo, mas, oficialmente, ainda não há esse cessar-fogo. O mundo segue passando por uma militarização muito maior do que se imaginava há anos atrás. O que aconteceu entre Israel e Irã? Há uma tendência que a gente tenha mais tensões no resto do mundo por causa dessas recentes guerras? Infelizmente, né, esse aumento da militarização do mundo, inclusive a Alemanha, a França, Reino Unido, todos esses países recentemente
retiraram recursos que eram voltados para a área de ajuda humanitária, para a área de cooperação internacional e destinaram esses mesmos recursos para a sua área militar, né? Então, a Europa resolveu, né, buscar um rearmamento. Um dos motivos que a Europa tem buscado se reestruturar e um pacote de rearmamento que foi aprovado pela União Europeia é o fato dos Estados Unidos ter paralisado a ajuda militar para a Ucrânia mais recentemente, por demandar que os países europeus atingissem uma meta mínima de financiamento militar de 5% como membros da OTAN. Então, a Europa hoje está se armando não somente para se manter na OTAN, mas também porque muitos países europeus perceberam que talvez a OTAN não vai ser aquele mecanismo que, de fato, vai funcionar no momento que um desses países for atingido, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte, ela tem um objetivo que, se qualquer um desses países for atingido, todos os países que fazem parte vão entrar nesse conflito para resolver a solução militarmente. E, logicamente, o principal país, o principal financiador e a principal ameaça, né, dessa organização, em termos militares para o resto do mundo, são os Estados Unidos da América. E o fato dos Estados Unidos optar por não participar de maneira tão incisiva como na questão da Ucrânia agora, fez com que diversos países europeus mudassem a sua postura interna e optassem por um rearmamento. Eu sempre acredito que quando a gente pensa em militarização, não tem como, se está sendo produzido mais armas, as tensões começam a aumentar, porque gera um efeito cascata, né? Eu sei que meu vizinho está fazendo mais armas, eu vou fazer mais armas, daí o outro vizinho vai fazer mais armas, então a gente tem um processo contínuo em todo o mundo que vai gerando uma tensão maior e uma chance de instabilidade cada vez maior, porque a partir do momento que um país se sente munido o suficiente, ele fica mais confortável para realizar um ataque que muitas vezes pode ser desnecessário e que poderia ser solucionado pelas vias diplomáticas. Ainda mais no cenário como que nós colocamos, né? Em que as instituições ligadas à questão da diplomacia estão tão fragilizadas. Então, é necessário a gente pensar em novos mecanismos diplomáticos para que isso não aconteça, né? Para as questões não serem, usando assim a palavra mais, assim, né? O termo mais bobo, mas assim, não ser resolvido na porrada, mas ser resolvido, né, de fato, pelos meios pacíficos, pelos meios diplomáticos, né, as questões serem postas à mesa, sem ninguém tomar uma iniciativa de uma maneira repentina. Então, esse é um receio que todos nós, analistas de relações internacionais, temos com esse processo de militarização que temos visto. Professor, eu vou pedir licença mais uma vez, só para trazer novamente a informação passada por Donald Trump nas suas redes sociais, para quem ligou a televisão agora. Está aí o texto que é assinado por Donald Trump, que começa assim: parabéns a todos. Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora, do momento que ele escrevia, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído as missões finais em andamento. Bom lembrar que há bombardeios nesse momento. Por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada. Oficialmente, ainda escreve o presidente, o Irã iniciará o cessar-fogo na 12ª hora. Israel iniciará o cessar-fogo na 24ª hora e o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Esse nome criado por Donald Trump, esse guerra de 12 dias. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por ter, então, a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca vai destruir. Deus abençoe Israel, Deus abençoe Irã,
Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo, assinado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Professor, eu quero fazer uma última pergunta e agradecer, obviamente, o seu espaço aqui conosco. Eu falei da militarização, a senhora explicou, né, e falou sobre esse perigo. Eu lhe pergunto, o que a gente pode ver novamente outros países, principalmente ditaduras, buscando uma arma nuclear, uma nova corrida por uma arma nuclear, justamente, olha, se eu tenho uma arma nuclear, ninguém me ataca. Muitos analistas falam que o Irã, muita gente no Irã se arrepende de não ter feito, de fato, a bomba nuclear, porque se tivesse a bomba nuclear, não seria atacado. Sem dúvidas, sem dúvidas. É possível que nos próximos anos, né, ou nos próximos meses, alguns países optem em sair do Tratado de Não Proliferação de Armas, se esses países são signatários, né, e optem pelo desenvolvimento de armamento nuclear. Mais possível do que isso, é também possível que os países façam isso de maneira, vamos dizer assim, secreta, né? Porque nós sabemos que hoje, se um país se propõe a fazer qualquer arma nuclear, ele corre um risco internacional de represália dos outros países do mundo. Então, é um risco que pode acontecer e é importante a gente lembrar, né, Gustavo? O chefe Rafael Grossio, da Agência Internacional Atômica das Nações Unidas, deixou muito claro que, embora o Irã tenha, né, apresentado uma capacidade de enriquecimento do urânio alta, ele não tinha nenhum dado que mostrasse que o Irã tinha já alguma ogiva nuclear. Então, é importante a gente lembrar disso, que o ataque que foi feito ao Irã, ele foi feito, mas o Irã ainda não tem nenhuma ogiva nuclear de fato. Os países que têm ogiva nuclear, eles normalmente não sofrem ataque. Vide o caso que a gente tem acompanhado na Caxemira, que fica bem restrito entre Índia e Paquistão, né? São duas potências médias e ambas potências médias possuem arsenal nuclear. E, em certa medida, isso faz com que esse conflito não se expanda e não se amplie entre os dois países e fique com foco muito local. Tá certo, professora, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre esses últimos acontecimentos envolvendo Israel, Irã e, claro, os Estados Unidos. Forte abraço e até uma próxima. Obrigada, prazer. A gente vai agora para um rápido intervalo. News, 19 horas, volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta para falar mais sobre o conflito entre Israel e Irã. Hoje o Qatar conseguiu interceptar um bombardeio iraniano contra uma base militar dos Estados Unidos. Tudo aconteceu como uma resposta após a participação dos americanos na guerra. O Irã disse que lançou 30 mísseis e que 6 teriam acertado o alvo. Já o governo americano negou a informação. Teherã afirmou também ter atacado uma base militar americana no Iraque. Uma agência de notícias iraniana informou que os ataques a bases americanas do Qatar, no Iraque, fazem parte de uma operação militar chamada de Anunciação da Vitória. O Qatar resolveu suspender o tráfego aéreo no país por precaução, mas agora há pouco retomou as operações. Também hoje, Israel atacou as rotas de acesso à instalação nuclear de Fordo, no centro do Irã, além da entrada da prisão de Evin, conhecida por abrigar opositores do regime de Teherã. Israel também foi alvo de ataques iranianos nesta segunda-feira. Mais um rápido intervalo, News, 19 horas, volta em instantes. Estamos de volta, só para trazer uma última informação. Os governos de Israel e do Irã ainda não se pronunciaram sobre o cessar-fogo anunciado por Donald Trump. A gente segue acompanhando esse desfecho, esse possível desfecho do conflito entre Israel e Irã. O News 19 horas fica por aqui. Você pode rever essa edição na íntegra pelo YouTube da Record News. Fique agora com o programa Elas com a Bola. Uma boa noite.